E eu fui buscar uma alternativa de tratamento. E eu cheguei na SEC, em São Paulo, que é o Centro de Especialidades Canabidiol, cujo médico prescritor é o Dr. Pedro Piero Neto. Ele é da SECHA também, é uma entidade de muita força. E a partir daí começou a minha jornada. Cadastro na Anvisa, importação. A primeira importação, a medicação não foi suficiente para me colocar no equilíbrio. Também meu nível de ansiedade era hard, né? E aí eu acabei conhecendo a Santa Cannabis, porque o acesso ao tratamento é muito difícil, financeiramente falando. Uma época que eu estava numa situação financeira bem complicada, porque eu já não conseguia trabalhar. E aí a Santa Cannabis divulgou um projeto social que buscava pacientes com fibromialgia e bingo. Eu fui aceita e durante 1 ano eu recebi o meu óleo. Desculpa. E eu não tenho crises de fibromialgia há 1 ano. Eu continuo fazendo uso do óleo. Hoje eu posso comprar o meu óleo. Hoje eu posso comprar o meu óleo. Eu fiz uma transição de carreira e eu fiz uma formação em psicanálise em Boston. Estou fazendo meu doutorado também lá na mesma entidade, falando sobre medo, é a minha tese de doutorado. E lá em Boston é livre, existe local, uma loja muito chique, muito top, que você vai lá e compra sua erva, com diferentes teores. É uma boutique de cannabis. Então, eu espero viver para ver isso no Brasil, né? E todas as vezes que me convidam para eu trazer a minha história, a minha experiência, a minha jornada, eu faço isso com muita alegria. Porque as pessoas precisam sair do medo, as pessoas precisam sair do escuro. Existe vida, existe uma vida abundante, maravilhosa, existe saúde, sim. E a cannabis traz saúde, sim. Tanto para mim a fibromialgia, quanto trouxe para o TDAH. E hoje na minha clínica, quando eu tenho pacientes TDAH, eu encaminho para médicos prescritores de CDB. Porque a vida é para ser boa, não é para ser difícil, não. Obrigada. É isso, gente. Não tem porquê, sabe? Chega de sofrimento, dor, né? Ninguém vai... Ai, meu filho, maravilhoso. Não tem mais porquê, né, gente? Chega. Né? Então, eu queria contar para vocês que a cannabis em florescência está na farmacopeia brasileira. Ela voltou para a farmacopeia, de onde ela nunca deveria ter saído. E isso abre muitas possibilidades, né, Cris? Muitas possibilidades. E aí a Fran vai contar algumas pra gente. Obrigada, Ursula. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Franciele Damas. Eu sou farmacêutica aqui na Prefeitura de Campinas. Eu trabalho aqui no SUS da cidade há 15 anos e nesse processo eu tive a experiência de tanto participar de um debate político, né, sobre política pública de saúde. Então aqui hoje temos uma mesa de sanitaristas, né? Então 3 sanitaristas aqui, acho que é muito bacana o evento abrir esse espaço para a saúde pública, né? Sanitaristas são profissionais especialistas em saúde pública. Então hoje a gente vem discutir aqui um pouco dessa questão do acesso, né, em relação à saúde pública. Então, eu vou trazer algumas informações para vocês que talvez vocês já tenham, né? Mas que eu acho importante para a gente entender
que acesso é esse que a gente tem hoje no país, que só pessoas brancas de classe média alta, conseguem ter acesso a esse tratamento. E aí eu não estou falando só de ter acesso ao medicamento. A pessoa precisa ter acesso a um profissional que vai fazer a avaliação dela e vai fazer a prescrição. Isso já é muito difícil, né? E no SUS a gente não tem ainda, tem uma experiência em João Pessoa, mas a gente ainda não tem uma experiência de serviços que atendam, né, especificamente com a clínica canábica. E isso já dificulta muito mais o acesso para os usuários do SUS, né? Então, a independência do Brasil foi há mais de 200 anos, né? Mas a gente passou aí quase 200 anos vivendo a saúde pública, vivendo à margem da caridade. Então, até 1988, até o SUS ser um direito à saúde, as pessoas que precisavam de acesso à saúde, ou elas trabalhavam com carteira assinada e elas tinham garantia do seguro social, ou se elas eram trabalhadores rurais ou desempregados, não tinham direito ao acesso à saúde e aí precisavam da caridade. Em 1988, a gente tem a Constituição e aí a criação do SUS. O SUS vem oferecer uma proposta de oferecer assistência universal, então não só para quem é trabalhador com carteira assinada, né? E se propõe a atender de forma integral, ou seja, todas as necessidades de saúde, tudo que uma pessoa precisa para ter saúde trabalho, é objeto do SUS. E também a equidade, né? Reduzindo aí as desigualdades em relação aos acessos e em relação ao acesso à saúde. Aqui a gente precisa fazer um destaque. A gente tem uma Constituição que garante o direito à saúde num estado que é mínimo. Então o SUS sofre de subfinanciamento, né? Então a gente tem uma restrição de acesso por esse subfinanciamento. Mas eu quero destacar principalmente a desigualdade social do país. Então, os relatórios da Oxfam do ano passado mostram, né, como que a desigualdade é grande e se aprofunda no Brasil. E quando a gente vai falar de acesso à saúde, a gente precisa pensar na desigualdade social, na desigualdade racial, na desigualdade de gênero, que expõe vários grupos a vários processos, que seja de adoecimento ou de dificuldade de acesso. Então, minha fala vai nesse sentido, né, da gente pensar nas políticas públicas e pensar políticas públicas que possam, de fato, possibilitar o acesso ao medicamento, mas ao tratamento também. E aí a gente viu na mesa anterior, viu agora de novo, como que é difícil esse acesso, não só porque é caro, é muito caro, mas também porque os meios para a gente conseguir eles também são custosos. Depende de conhecimento, depende de acesso à justiça, né? Então a defensoria também desempenha um papel muito importante nisso. Hoje, né, por conta do proibicionismo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a política de assistência farmacêutica no SUS, para vocês entenderem do que a gente está falando quando a gente está falando de acesso. O país, ele segue, né, o Ministério da Saúde segue as determinações da Organização Mundial da Saúde e a gente tem uma Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME. É a partir dessa lista, do que entra ou do que sai nessa lista, que o Ministério da Saúde, os estados e os municípios vão realizar a compra de medicamentos e a distribuição. A cannabis hoje não faz parte dessa relação. Porque ela ainda é proibida, né? Apesar da importação ser autorizada, a planta é criminalizada no Brasil, então a gente não tem produção aqui e hoje ainda ela não faz parte da RENAME. Em relação a cannabis ser uma planta medicinal, é uma outra possibilidade de inclusão dela numa lista de medicamentos essenciais. A gente tem duas políticas públicas de plantas medicinais no país que são bem importantes, que é a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que pensa numa cadeia produtiva de fitoterápicos no Brasil. É uma
ela é uma política interministerial de 2010, mas que ainda não saiu efetivamente do papel por falta de financiamento, né? E dentro do SUS, da assistência, a gente tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e uma dessas práticas são as plantas medicinais. E aí é da onde vem a minha experiência de trabalho. Então, eu trabalhei na região do São Marcos, aqui em Campinas. Quem é daqui da cidade sabe, ali perto dos Amarais, uma região da periferia da cidade, com bastante vulnerabilidade. E lá nós implantamos uma farmácia viva dentro do centro de saúde, com mais de 40 plantas medicinais. E aí, esse espaço e essas plantas foram utilizados, né, têm sido utilizados para a gente para fazer atividades de educação em saúde, resgatar o uso e o saber das plantas medicinais. Essas plantas que estão no SUS, nas farmácias vivas, elas têm uma lista também, é a Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Nessa lista, a cannabis também pode entrar. E talvez seja muito mais interessante que a cannabis esteja nas duas, na Rename e nessa também, né, das plantas medicinais, para a gente poder garantir o mais amplo acesso possível. Hoje, eu entendo, pessoal, que a farmácia viva é a forma da gente promover um acesso mais rápido no SUS. Por quê? Quando a gente fala das legislações, e é muito importante citar aqui a legislação que o Caio França propôs e foi aprovada no estado de São Paulo, que a vereadora Paula Miguel está apresentando aqui na cidade de Campinas, porque essas propostas, elas versam justamente sobre a garantia de acesso ao medicamento no SUS. Então, garantindo o projeto projeto não, né? A lei que foi apresentada pelo deputado Caio França, ela vai possibilitar o acesso para pessoas que tenham determinadas doenças, determinados CIDs, que a gente chama. E elas vão acessar esses medicamentos através das farmácias do alto custo do governo. O que acontece? Então, não vai ser um acesso para todas as pessoas que precisam, só para aquelas que forem aprovadas pela comissão. Isso, então, implica numa restrição ainda de quem vai poder acessar o medicamento, mas já melhora o acesso. Não vamos descartar isso. Mas a gente precisa pensar em como avançar, e aí eu queria trazer a memória do Padre Ticão, que ensinou a gente que a semente está aí, a terra também, vamos plantar. E a farmácia viva, nós trabalhadores, somos uma farmacêutica, estou lá, se tem algum usuário que precisa de ajuda para aprender a plantar, aprender a cultivar, aprender a extrair, eu vou poder fazer isso. Mas eu não sou uma farmacêutica só, estou dentro de uma política pública. Então a gente tem um monte de profissional que pode estar fazendo esse tipo de apoio, esse tipo de atendimento, e a gente precisa de avançar na regulamentação e regularização. E aí, eu achei que ela tinha mandado o tempo. Mas então, só para terminar, queria contar para vocês que aqui em Campinas a gente teve uma farmácia de manipulação municipal durante 20 anos. Essa farmácia foi fechada, mas era uma farmácia chamada Botica da Família, que produzia fitoterápicos para o SUS de Campinas. Todo o maquinário, tudo está guardado. Essa farmácia precisa ser reativada no SUS. E quem sabe essa seja a primeira farmácia do SUS que vai produzir, que vai fazer a extração da cannabis. É um sonho, é um desejo, acho que é possível, né, que as associações sejam parceiras das prefeituras nesse acesso. E hoje a forma, o autocultivo e a autoextração me parece ser assim, o mais próximo da nossa realidade de trabalho no SUS hoje, pensando no tratamento e não só acesso ao medicamento. É isso. Obrigada. É isso, né, gente? Porque a farmácia viva, ela versa desde lá do conhecimento ancestral até o fino da qualidade do produto que a gente vai ter acesso. Então, a farmácia viva, ela também versa sobre as pessoas aprenderem a plantar as plantas em casa. Saber fazer os seus chás em casa. E aí eu não estou falando só da maconha, eu estou falando das plantas medicinais. Essa política é de todas as plantas. E
a Anvisa reconhecendo a cannabis como planta medicinal e incluindo ela na farmacopeia, que está em consulta pública nesse instante, convido todos vocês a entrar, vai lá. Tem duas formas de contribuição. Não é uma votação, não é uma enquete, não é isso que está em jogo, é para melhorar aquele texto que está proposto ali por uma pesquisadora. E aí tem duas formas de você contribuir, fazendo destaques, parágrafo a parágrafo, e fazer as suas observações sobre aquela coisa técnica. E tem uma outra forma de contribuir, que é você dar relatos. E você pode também incluir coisas que vocês acham que pode melhorar essa monografia que está ali, tá? Então isso está em jogo agora, para que tudo isso que a Fran explicou possa acontecer. Então, gente, tá com a gente. E aí, passar então a bola para a Renata, que a gente, como sanitarista, acredita que o Ministério da Saúde e o nosso direito da saúde, e essa discussão ela pode ir além. Olá, boa tarde. Eu sou Renata, sou médica, sanitarista e estou mestranda agora na saúde coletiva da Unicamp, gestão em políticas públicas. Faço parte também, gostaria de agradecer muitíssimo o convite ao Úrsula, Marcelo, ao evento todo, minhas companheiras aqui de mesa. Estou muito feliz com esse convite. Também faço parte do coletivo antiproibicionista Marx, Mulheres Antiproibicionistas na Revolução Canábica Social. E a gente tem desenvolvido alguns projetos dentro desse coletivo e nosso foco é sempre o que foi trazido na mesa anterior, né, a distribuição de informação para que nós possamos nos empoderar como cidadãos brasileiros de plenos direitos, que nós possamos assumir a responsabilidade de estarmos em lugares de privilégio, assim como foi colocado na mesa anterior. E para a gente poder assumir isso, a gente tem que estar muito consciente. Não sou devota de Santa Maria porque eu não sou devota a nenhum santo, mas acredito demais em todos eles e na espiritualidade. E acredito que todos aqui temos uma missão na Terra. Ninguém veio para cá aleatoriamente. E essa planta é uma planta que tem nos unido no sentido de encontrarmos o norte das nossas vidas. Continuo trabalhando no SUS, sou médica na atenção básica, mas o meu objeto de pesquisa dentro do mestrado é políticas públicas e dentro das políticas públicas a política de drogas. E aí, estudando para desenvolver esse mestrado, foi encontrado um arquivo histórico, um livro do Ministério da Saúde, que chama Maconha, Coletânea de Trabalhos Brasileiros. Não sei se algum de vocês aqui conhece o livro. Tem o livro digital disponível na Biblioteca Virtual em Saúde. Ele está acessível pelo Google, se a gente pesquisar lá, Maconha, 1958, vai chegar nesse livro do Ministério da Saúde. E nesse livro, é a segunda edição, e no prefácio dessa segunda edição está dizendo lá, ainda no primeiro parágrafo, que a proibição da maconha aqui no Brasil era necessária para a manutenção da eugenia da raça. Está escrito com esses termos lá. Sabemos que vivemos em um país com um histórico muito pesado, muito grave, de escravidão, e a gente ainda está nesse tempo do proibicionismo. São mais de 100 anos, né, que estamos vivendo políticas públicas diárias com o investimento dos nossos recursos, né, em políticas que não necessariamente nos contemplam. Eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui gostaria de ter o acesso, assim como a Fran trouxe, né, ir no centro de saúde, no posto de saúde do seu bairro e dizer, quero aqui, ó, farmácia viva tipo 1, sementes e mudas. Farmácia viva tipo 1, tá no nosso bairro. Não vai aparecer se a gente não chegar lá e pedir, se a gente não se juntar, se a gente não se organizar. E aí, nessa lógica, a gente tem trabalhado muito
Vamos nos reunir e cada uma, com as suas potencialidades e com os seus conhecimentos, costurar o futuro que a gente quer para o nosso país. Afinal de contas, eu acho que ninguém aqui acha que paga pouco imposto. Então, todos nós sabemos que damos muitos recursos e que deveria ser nossa obrigação também saber onde é que nossos recursos estão sendo investidos. Saúde é direito de todos, está lá na nossa Constituição, essa de 88, que a Fran trouxe, artigo 196, e dever do Estado. Então, sendo o SUS a política pública de saúde no nosso Estado, nação, mas também no Estado aqui de São Paulo, esses movimentos, como a vereadora Paula está fazendo, como o Caio França tem feito, é muito necessário, mas eles já chegaram lá por voto, mas eles não trabalham sozinhos. Então, nós precisamos também de uma mobilização pública e, por isso, a necessidade dos coletivos, né? Procurem saber dos coletivos de maconha nas suas cidades, mas também que não encontrar na sua cidade, tem online, uma marca se reúne online, né? Mulheres antiproibicionistas na Revolução Canábica Social. Então, não falta lugar para a gente poder contribuir com a nossa pequena semente. Dentro dessas lógicas de políticas públicas, está escrito que ela tem a participação popular. Somos nós quem temos que fazer. E aí, se a gente não for, alguém vai. E será que essa pessoa está colocando algum projeto que nos contemple? Então, trazer essa lógica de que temos historicamente uma necessidade de um olhar mais delicado sobre essa questão específica de cuidado de saúde, que não é apenas individual, mas coletivo. Pensando a maconha nas suas múltiplas possibilidades, não apenas como uma terapia, um medicamento, um remédio, mas, gente, no aquecimento global. Esse é o nível de repercussão que essa planta, passando por tudo aí entre uma coisa e outra, então do micro até o planeta. Eu acredito que o Brasil é um lugar de muita potência. Não existe em outro lugar no mundo onde esteja escrito, como aqui está, que saúde é direito de todos, e todos aqui dentro do território nacional, seja nacional ou seja estrangeiro, a gente se responsabiliza com qualquer no papel, né? Então a gente tem que tomar essa consciência e colocar isso de fato em prática, porque o autocultivo é um caminho, né, para a gente conseguir que essa medicação chegue para muito mais pessoas. Mas se a gente se nós não nos pensarmos como seres coletivos que tem que fazer essa disputa nos nossos lugares de trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa, faculdade, onde quer que a gente esteja, se a gente não levar isso como nosso norte, muito provavelmente as nossas futuras gerações, se nós já estamos sendo impactados hoje com o que está acontecendo de degradação no mundo, as próximas gerações. Então depende de cada um de nós compreendermos nossa responsabilidade social, compreendermos nossas responsabilidades também dentro dos nossos pequenos, no mundo mais privado, né? Sofrimento mental, um adoecimento mental, ele é coletivo, nós estamos vivendo esse momento e essa planta pode vir para reparar, não só e curar as nossas feridas da alma, mas também do corpo físico, né? Como já foi trazido aqui, temos o exemplo vivo, e só estudando, nos empoderando e nos coletivizando, poderemos transformar esse lugar aqui num lugar, o Brasil no caso, num lugar de reconstrução e exemplo para o mundo, com a nossa potência, a nossa pluralidade, a nossa diversidade, nossa plasticidade. É nossa obrigação moral, e o convite, assim como na mesa anterior havia sido feito, está sendo feito novamente. Então, se você se sentiu convocado de alguma maneira, busque, porque tem outras pessoas que estão perto querendo também.
Busquem os grupos das marchas da maconha nas cidades de vocês. Vamos somar forças e vamos trazer a revolução para nossos lugares mais próximos, mas também espalhar, né, cura para o mundo. É isso, gente. E a Fran, quando ela começa a fala dela, ela fala da dificuldade de acesso, né? E é muito difícil mesmo para as pessoas terem acesso. Ai, Thaís! Ter acesso à maconha. Precisa de terra boa, água limpa, semente boa e muito carinho e cuidado. Muito difícil, gente. Isso aqui no Brasil a gente não tem. Sol, precisa de sol, bastante luminosidade. É isso que precisa para ter uma boa maconha, gente. E aí o SUS, ele pode ser um repositório de espécies. A Embrapa, mano. Cadê a Embrapa? Ei, Embrapa, vamos desenvolver sementes, mano. Estamos aqui, né? Então, assim, são infinitas possibilidades. Eu acredito que se a gente conseguir liberar, dia 6 aí, né? Se a gente conseguir liberar o plantio nesse território, a gente pula para a primeira economia. Que nem eu tô pulando de 5 mil para 7 mil seguidores. Tô sentindo. E é isso, gente. Cai para dentro. Isso aqui é realidade, ó. Tá vendo isso aqui? Né? O pessoal fala assim, quando é que vai legalizar? Mais? Legalizar mais que isso aqui? Jura? Quero. É isso, tá? Então, queria saber como é que tá a questão do tempo. Se dá pra... Porque elas queriam fazer uns comentários aqui. Eu queria saber como é que tá a questão aí. Se alguém também se sentir convidado aí a contribuir. A ideia é essa, tá, gente? Não é nada demais, não, assim. É isso, eu vivo isso, gente. Agora eu tô saindo, daqui eu vou para outro lugar, daqui eu vou para outro lugar, onde essas coisas estão acontecendo. Só antes da primeira pergunta, a Úrsula falou aqui da farmacopeia brasileira e eu, na verdade, eu esqueci de falar disso, vou retomar. Obrigada, viu, Úrsula? A farmacopeia brasileira, gente, tem a brasileira, tem a americana, enfim. É a referência do nosso órgão de sanitário para todas as substâncias que são de interesse à saúde. Então, todos os medicamentos, todas as plantas medicinais, a gente só pode usar se tiver na farmacopeia, né? Se for reconhecido na nossa farmacopeia ou em outra. No caso da cannabis, o que aconteceu? A primeira edição da farmacopeia é de 1926. Nessa farmacopeia tinha a cannabis, se chamava maconha mesmo, maconha. E aí, com o proibicionismo, a farmacopeia foi decidida, então, pelo Ministério da Saúde, retirar a maconha da farmacopeia. Quando eles retiram ela da farmacopeia, ela também é criminalizada como substância psicoativa de abuso, junto com a cocaína e outras substâncias. Então ela passa a ser, além de ser considerada não medicinal, ela é considerada danosa. E aí ela é proibida. Então o fato da gente conseguir agora que a cannabis volte para a farmacopeia é um passo super importante para a gente garantir ela no SUS. Né? E a gente só vai poder, de fato, garantir esse acesso no SUS se os órgãos sanitários reconhecerem, né? E estão reconhecendo agora, reincluindo ela na farmacopeia. Então esse aí é um avanço bem importante para a gente poder ter a cannabis na farmácia viva. É isso. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Marcos, estou expondo aqui, Rani. Vem comprar camiseta, moletom. Eu ia perguntar para vocês o seguinte: a criminalização aconteceu em função porque a cannabis ou THC, tudo que vem da maconha é muito superior a tudo que a gente tem visto hoje em dia sendo utilizado até na indústria têxtil, que é a qual eu participo. Para a gente pegar e conseguir mudar isso, tendo um governo em São Paulo que trocou a cúpula da polícia inteira, que vai só vir assassino e sem vergonha, safado. Como é que a gente vai pegar e colocar uma bandeira, por exemplo, como essa minha camiseta que está aqui nas costas, que é uma abelha com uma folha de maconha, sem que um policial
me dê um tapa na cara ou faça alguma coisa. Porque aí, no caso, a senhora que, né, que vai entrar no pleito aí e tal, qual que seria a solução? Tipo, pelo menos o que eu penso é que a esquerda deveria mobilizar mais. Em todas as questões, não só a canábica, a feminista, a de assassinato de homossexuais e por aí vai e tal. São tantas pontas que a gente tem que pegar aí, né? Unir. Eu gostaria de saber da senhora, qual que é a proposta para pegar e fazer com que a cannabis possa ser, pelo menos, pensada, porque ela legalizada, ela não vai ser no Brasil, porque a gente tem um congresso de canalhas, né? Sabemos disso. Ainda bem que não tem bolsominion aqui, se tiver também que se dane. Mas é essa pergunta. Muito obrigado. Senhora, não sou senhora não, sou só Lorena. O que tem que ser feito é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? É criando movimentos, é como a doutora Renata falou, é dentro da nossa comunidade, do nosso bairro, é o que eu faço, levando a minha experiência, a minha voz e dizendo que a gente precisa falar, a gente precisa exigir, a gente precisa saber votar, né? Em quem a gente está votando, quem está me representando. Então, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Tem centenas de pessoas aqui, todas engajadas nesse propósito, e tantas outras milhares em diversos lugares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o plantio e cultivo, né, já é um fato na Califórnia, onde se extrai o cânhamo para a produção de tecido, que é um tecido sensacional. Melhor que algodão. Melhor que algodão. Então é isso, gente. Parte da gente, né? Nada muda se a gente não muda. E é o trabalho que eu faço hoje dentro da clínica de psicanálise. As pessoas hoje vivem no modo zumbi, esperando uma virada de chave desses gurus da internet que prometem 5 passos para blá, blá, blá. E isso me dá um arrepio na nuca, né? Porque eu olhando para mim mesma, não estou olhando para ninguém, não estou nenhuma demagogia, zero demagogia. Há 7 anos atrás, eu vinha de um mundo corporativo de muito sucesso, onde eu cheguei em C-Level, na área financeira. Como TDAH de hiperfoco, eu sou uma obesa intelectual infinita. Então eu fiz, minha primeira graduação foi em engenharia eletrônica, eu fiz pós-graduação em PMI, que é gerenciamento de projetos e processos, eu fiz direito, eu fiz vários cursos de graduação. Eu tenho um fundo interminável de sede do saber. E essa minha doença me abriu um mundo, foi o meu despertar para a vida, para o meu propósito. E eu faço com muito amor o que eu faço. Então, nada muda, gente, se a gente não mudar. Eu não posso esperar que o outro mude para mim. A mudança começa primeiro pela gente. E se fazer, exigir que realmente as coisas sejam da forma como a gente deseja que seja. Espero ter contribuído. Uma salva de palmas, por favor. Não, eu vou jogar para você e depois eu encerro. Quero só explicar para as pessoas assim, que eu sou uma pessoa ABCD, eu sou autista. Hoje de manhã eu tive uma crise, inclusive, mas já estou bem medicada. Fran já falou? Ela falou a questão da coisa, e aí por isso eu vou passar para você, que cada uma fala um pouquinho, só isso, eu quero explicar que esse meu jeito aqui é o meu jeito de estar em coletivo, e para vocês me entenderem um pouquinho melhor. Felicidade, a expressão da felicidade. Gostaria muito de agradecer, mas a gente vai abrir para mais perguntas, tá bom? Ok. Joia. Então, vou falar da portaria 344. Boa. A portaria 344 de 98 é o documento da Anvisa, ou seja, do Ministério da Saúde, que lista a cannabis sativa. Lá no anexo 1, a lista
E de substâncias proscritas, tem um nome específico. A lista E, o primeiro nome dela é cannabis medicinal. E a lista F2 de substâncias proscritas, 26º é o THC. Então, o que é que diz essa lista E, essa lista F e essa portaria? Essa portaria versa sobre todas as substâncias de controle, essas que têm receita duplicada, desde antibiótico, medicação para ansiedade, depressão, a receita azul, a receita amarela, enfim. E na lista E e na lista F fala especificamente do que a Anvisa não vai olhar. Fala assim, as substâncias que estão aqui descritas, elas serão aos cuidados da polícia. E esse é o documento que embasa o que está escrito na nossa Lei de Drogas, a Lei de Drogas 11.343 de 2006, cita no artigo 66 que quem decide o que é droga e o que não é droga é justamente essa lista da portaria 344. Sendo assim, nós precisamos nos mobilizar no sentido de convocar a Anvisa para... Eu sei que ela está colocando agora novamente na farmacopeia, né? Já está listado lá na resolução 156 de 2017 também como planta medicinal. Mas essa mobilização para cada vez mais chamar a atenção para o que nós queremos, que foi o que acabou de ser trazido aqui, né? Então, sozinhos, a gente não tem muita possibilidade de fazer nada. É a força do coletivo que vai fazer mudar. Acho que sozinho, só Jesus mesmo. A gente tem que ser no coletivo. Parlamentares, certo? Parlamentares errados. Ele está falando aqui que parlamentares certos resolverão, parlamentares errados não resolverão, mas assim, eu acho que a noção da responsabilidade que a gente tem que ter também, tanto na questão do voto, mas também na questão da exigência e da demanda dos nossos direitos, né, que foi a mesa anterior, justamente. Eu sei que é um passinho de formiguinha, um HC para uma pessoa, mas acho que se a gente começar a pensar, a gente tem muito caldo para esse angu ainda. Posso falar mais uma coisinha? Por favor, considerações finais. Então, eu queria convidar vocês, né, as Marx. Esse nome é uma grande brincadeira que foi acontecendo durante a nossa trajetória. É um grupo que existe aí, já está entrando no seu 4º ano e a gente está se entendendo enquanto coletivo. A gente vai ter agora um encontro presencial no dia 23 de março, na Zona Leste de São Paulo. E quem se interessar, as mulheres que se interessarem, serão bem-vindas. Precisa se identificar enquanto mulher para participar desse coletivo, tem essa restrição. E a gente tem um canal no YouTube, a gente está iniciando 2 projetos pela Marx. Um é o canal das Marx mesmo, então o canal chama Coletivo Marx, MARCS, não é com X, é CS, lá tem, nós 3 fazemos parte, tem lá, tá faltando a França apresentar lá no canal. E a gente faz a leitura desse livro que a Renata está falando. E a gente iniciou segunda-feira agora, Varoie Exu, nosso projeto Fogo na Babilônia. E também a gente está convidando quem quiser participar do projeto Fogo na Babilônia. A gente vai fazer a leitura de um outro livro que impacta na nossa sociedade e que é a história desse indivíduo que ela acabou de citar e que é o zero da nossa contagem para a gente entendermos todos em 2024. Esse livro se chama Bíblia. Então a gente começou segunda-feira, convidamos a todos a conhecer. É isso, estou encerrando minha fala aqui, passo aí para o André para ver como é que é, agradecimentos, considerações finais, e é isso, a gente agradecer que isso aqui existe. Vida longa e próspera, a WeExpo. Vida longa e próspera, esse é o símbolo da cannabis medicinal em Libras, tá, gente? Isso aqui, então, para todos vocês, sinal vulcano também, estamos aí na luta. É isso, agradecer. Excelente, doutora Úrsula, por favor, uma salva de palmas para a doutora Úrsula. Gostaria que a Fran, por favor, Lorena e a doutora Renata, se quiserem fazer as considerações finais, por favor. Agradeço a oportunidade a todos, né, o tempo de vocês, a participação.
E no Instagram eu sou @Lorena_Barreto, psicanalista. Quem quiser saber sobre o tratamento, o meu tratamento, os meus resultados, como que eu cheguei no médico, como que faz o cadastro na Anvisa e blá, 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 que é toda uma jornada, eu estou à disposição para compartilhar. Fran. Quero agradecer também o convite, o espaço e dizer que a gente pode criar muitas formas de promover acesso, né? Acho que o que nós aprendemos com esse movimento canábico, que eu tenho aprendido, é que as pessoas têm sido assim muito criativas, solidárias, e quem tem precisado, a gente tem conseguido caminhos para promover esse acesso. Mas eu quero deixar também a reflexão para vocês de que assim, o proibicionismo ele é ruim para gente que coloca uma camiseta e pode ser assediado, mas ele mata na periferia das grandes cidades, ele mata gente preta, gente pobre. Então, para a gente não esquecer de que, além de ser injusto do ponto de vista da saúde, é uma injustiça social. Então é uma luta grande, é uma luta digna e a gente vai continuar lutando para que amanhã seja diferente. Obrigada. Gostaria de agradecer o espaço, a fala, o convite, essa mesa maravilhosa, André, muito obrigada. Vida longa e próspera ao IEXPO, que ano que vem e os próximos e as próximas gerações estejam aqui também e já fazendo outras discussões, que essa discussão já tenha sido superada e que já estejamos aí nesse momento no lugar onde a gente quer. Eu acho que a gente sabe o que a gente quer. Então, não vai cair, não vai ser aleatório, não vai vir sozinho. Coletivem-se para a gente buscar o que a gente quer.